Olá, eu sou o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo do canal O Escriba Moderno. Fique no vídeo, bora lá? Nós estamos lendo esse livro, O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Já lemos 2 capítulos e hoje nós vamos ler o 3º capítulo dessa saga, dessa jornada de Rose Ramos e seu filho Flavinho. Bem, nos vídeos anteriores nós já falamos o porquê desse livro se chamar O Açougue Maldito. O ano é 1976 e o açougue do outro lado da rua vai impactar a vida desses personagens. Antes de começar a história, vamos falar um pouco do canal. Por que se chama O Escriba Moderno? O escriba ou escrivão era aquele que na antiguidade, na Idade Média, dominava a escrita e a usava para redigir as leis de sua região a mando do governante ou as normas de uma religião. Podia exercer as funções de contador, secretário, copista e arquivista. Na antiguidade, os escribas eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, redigir dados, redigir leis, copiar e arquivar informações numéricas. Como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, os escribas possuíam grande destaque social. No Egito Antigo, tudo que sabemos dessa época provém das atividades dos escribas, que documentavam atividades administrativas e econômicas. Para os judeus nos livros sagrados, o termo escriba refere-se aos chamados doutores e mestres. É bem isso, quem domina a arte da escrita, da leitura, tem as condições de conhecer e saber o que acontece em sua sociedade. E as histórias contadas de pai para filho vão começar a ser registradas por essas pessoas que dominam a arte da escrita. E até hoje é assim. Para contar uma boa história, é preciso pensá-la e redigi-la de forma com que quem está lendo, quem está vendo aquela peça, aquele filme, aquela novela, aquela série, possa entender o que se passa na cabeça de quem escreveu. E contar uma boa história é algo quase mágico. Bem, vamos então para o capítulo 3 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Nós então já temos a Rose tendo contato na cidade com os lugares que ela deixou no passado. Vê aquele tumulto na rodoviária, o exército andando por ali, e ela então, querendo seguir o seu caminho, com o menino no colo, com o peso que ela traz da viagem cansativa, as malas caem, e então alguém para ajudá-la. É um carroceiro, um senhor muito simples, que se oferece então para levá-la até a sua casa. Bem, vamos começar então. Capítulo 3. Contou que tinha nascido na cidadezinha e havia mudado para a capital. Falou de seu pai, de sua mãe. O homem admirado não conseguia acreditar que ela era aquela menininha que brincava nos bananais da família. Disse que ela estava bonita, mas com um olhar triste. Então ela contou que havia perdido o marido há pouco tempo, de forma tão banal,
Era um homem saudável e cheio de vida, mas morreu novo. Diz também que a cidade grande estava muito violenta pela repressão do governo. Seria quase impossível viver naquela loucura, não tinha nada contra o governo, foi logo falando, porque senão seria incomodada com perguntas e mais perguntas. O homem silenciou. Não lhe perguntou mais nada. Num silêncio ensurdecedor, tocou a égua velha e cansada. Não queria saber das forças do governo, mas depois de algum tempo de silêncio, disse-lhe que ali não tinha nada disso e que o lugar era calmo, abrindo um sorriso fraternal. Recepção melhor ela não teria, parecia bom e honesto. Estava prestando um favor imenso a ela, levando suas malas e o pequeno filho em sua carroça. Certamente iria oferecer um café ao bom homem caipira, mas estava de mudança e sua vida estava uma bagunça. Só sabia que não queria mais confusão, mas um frio na barriga não a deixava ficar em paz. Tudo era bucólico, a estrada era bonita, os bananais, o canto dos passarinhos, mas sentiu uma coisa estranha. Talvez o clima quente a incomodasse. Olhou para o menino e lhe deu um tremor nas pernas. Tentou não pensar em nada. O homem sorriu para ela e disse que o pequeno Flavinho era bonito, um meninão, e queria ser criado livre por aquele verde todo, aquele ar puro. Era isso que Rose desejava. O seu pequeno longe de toda a confusão da cidade grande, onde a bagunça estava generalizada. Ele disse que quase não ia à capital. Não gostava de toda aquela pressa. O povo era meio doido, vivendo no meio de todos aqueles arranha-céus, no meio de toda aquela poluição, de todo aquele barulho, de toda aquela fumaça preta. Pareciam gostar de toda aquela balbúrdia. Ele preferia seu canto, seu sossego. Ia pescar no rio, colher seu alimento direto da horta. Viver da forma mais simples possível. Ela disse o mesmo, apesar de que naquele momento preferisse o barulho a tanto silêncio, só tendo o homem falante quebrando aquela monotonia. A vida na cidade era boa, mas as pessoas tinham se metido naquele negócio de guerrilha, de revolução, de lutar contra o governo. Havia prisões e torturas. Um dos irmãos do marido havia se metido com um desses movimentos guerrilheiros. Quase tinha sobrado para eles, mas viram que não tinham nada a ver com essas coisas de revolução. Quando o cunhado foi preso, acabou desaparecendo em meio a toda aquela tortura. Nunca ninguém mais o viu. A cunhada pegou as crianças e voltou para a casa dos pais. Resolveu fazer o mesmo que a cunhada fez. Arrumou tudo e voltaria a morar no interior. Talvez, quem sabe, fosse um pouco tarde, mas já estava resolvido. Iria voltar para a sua terra. Quando recebeu a carta que os pais tinham morrido daquela forma, ficou sem chão, estava totalmente sozinha. Sem o marido, sem os pais, sem familiar algum por perto. Agora, iria mesmo voltar para a sua terra, que já nem se lembrava mais dela. A casa grande dos pais havia ficado abandonada. Sozinha na capital com uma criança pequena, achou que seria bom para eles viver uma vida mais tranquila, onde haveria mais calma, sem pressa.
A casa era grande, não pagaria mais aluguel e poderia lecionar na escola onde sempre estudou, e o pequeno Flavinho também estudaria. Teria seus coleguinhas, brincaria no mato, nadaria nos rios, poderia deixá-lo correr livre por aquele verde todo que circundava a cidadezinha. Mas sentia que toda aquela calma era aparente. Nada era como antes. Estranho sentir aquilo. Um ar de mistério pairava sobre aquele lugar bucólico e tranquilo. Ou seria só impressão dela? Finalmente, avistaram a casa. O homem ficou meio trêmulo, pálido. Emudeceu. Bem, contamos o terceiro capítulo do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira, marcando aqui então o terceiro capítulo com esse marcador sugestivo, né, e deixando para um próximo vídeo a continuação dessa saga, onde nós temos Rose, Flavinho, que já estão na cidade. Rose já conhece agora o carroceiro que a leva até a sua casa. Mas o que fica no ar é: por que o homem ficou tão assustado ao olhar a casa abandonada por tantos anos? No quarto capítulo, então, vamos conhecer um pouco mais dessa história. Compartilhe, dê like, coloque a sua opinião e nos vemos num próximo vídeo. Um abraço e até!